Olá, 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 boa noite. Estamos aqui aguardando a nossa convidada muito especial da noite. Olá, boa noite, bem-vindos. Oi, Carol. Oi, gente, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Oi, Dione. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Como param? Oi, Camila, bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo, e tu? Tudo jóia. Que bom. Oi, Léo, oi, Johnny. Pessoal entrando. E aí, Camilinha, vamos lá então para mais uma live? Vamos lá, né? Hoje calorzinho, né, Adriana? Hoje calorzinho, tô bem. Hoje não precisamos estar com peles, né, Camila? A gente fez só live um friozão, hoje tá um calor. Coisa Não, boa. assim, é muita variação, né? Carol entrando, a Fran, José, como estão? Muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui conosco. Hoje vamos falar um tema muito legal, né, Camila? Ai, vai ser Muito bem legal hoje, né, difícil. Adriana? E Falar difícil de sobre. colocar em prática, né? É um tema que é muito difícil, né, Camila, da gente botar em prática. O famoso equilíbrio. Conta aí, Camila. Tu tem É, facilidade com isso? agora tenho mais, né, Adriana? Porque depois que a gente começa a estudar e a entender, né, Uhum. o sistêmico e as constelações, a gente começa a colocar em prática na vida, né? Então a É. gente consegue trazer um equilíbrio para as relações, né? Para os relacionamentos. O que é muito bom, né, Adriana? Porque daí a gente consegue ter um dia a dia mais leve, a gente consegue lidar melhor com determinadas situações, né? Tudo através Exato. desse equilíbrio dos relacionamentos. Uma visão nova, né? Camila, vamos aproveitar e pedir para o pessoal compartilhem, peguem um aviãozinho aí, compartilhem para os amigos de vocês, que esse tema é, a gente sempre recebe muita pergunta, né? Como equilibrar as relações? É, geralmente aí, às vezes entre casal, entre amizade, é tão difícil, né? Então quem acha que tem um amigo aí que gostaria de ouvir essa live, compartilha para a gente começar a conversar sobre isso. Até vou mostrar para eles, Camila, a gente pegou algumas coisas desse livro aqui do Bert Hellinger, né, no Centro Sentimos Leveza, Aham. que ele fala bastante sobre esses assuntos e aí a gente vai começar então falando alguma coisa aqui para você, só para a gente começar as reflexões. Pode ser, Camila? E vamos lembrar, né, Adriana, o pessoal que hoje tem cartinhas, né? Ah, no final, para quem gosta, né? Que a gente tem aí o público das cartinhas, trouxe as cartinhas aqui também para gente, quem ficar com a gente até o final. Depois tem direito a pedir cartinha. A gente tá que nem aquele quadro do Fantástico, né, Camila? Se ficar com a gente até o final, tem direito a pedir um brinde, a pedir música pro Fantástico. A gente não tem a música, mas a gente tem a cartinha. É. A Carol já quer, ó. A Carol quer cartinha de novo. A Carol é a fã da cartinha. Vai ter, Carol, tá? Mas vamos começar aqui. Eu vou ler um A trechinho bem gente. curtinho, tá? Oi, Camila, desculpa, te Não, eu ia cortei. dizer que a gente vai reservar um tempinho no final para umas 4 cartinhas, eu acho, né, Adriana? Isso mesmo. Hoje eu acho que a gente não vai conseguir ficar a uma hora, eu acho que vai dar uns 45, 50 minutos que a gente tem compromisso, né, Camila? Mas eu acho que dá tranquilo. Tranquilo, dá tranquilo, sim. Que eu queria começar para a gente fazer uma reflexão? Eu até fiz uns stories sobre isso aqui, assim, e o pessoal fica muito em dúvida, né? Então vamos lá.
As relações humanas começam com o dar e o tomar. E com o dar e o tomar começam também nossas experiências de culpa e inocência. Pois quem dá tem também direito de reivindicar. E quem toma se sente obrigado. Olhem que interessante essa questão da culpa e da inocência, né? Reivindicação, segundo Bert, né, de um lado é obrigação, de outro, constituem para cada relação um modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o tomar. Percebam, gente, é profundo o negócio, né, Camila? É para fazer a gente pensar, né? E qual é a diferença aí entre a culpa e a inocência, né? Qual é o grande segredo disso aí? Como fazer para equilibrar o dar e o receber? Quando a gente, principalmente nas relações dentro de casa, é onde mais eu acho que é legal, né, Camila, da gente dar os exemplos na relação familiar mesmo ali, principalmente de casal, né? Que é onde é o mais prático, né? O dia a dia de todo mundo, né? O como é difícil a gente dar e esperar um tempinho ali para receber em troca e equilibrar a balança, né? Até vou pegar uma caneta aqui. Dentro de um relacionamento com um casal, sempre tem que haver isso aqui, né? Como se fosse uma gangorra. A gente dá e espera a troca. E é sempre assim. E isso aqui sempre fica nesse joguinho ali, né? É uma dança, né? É como se fosse uma dança entre o casal. Eu dou, espero um pouquinho, dou um tempo para receber de volta. E isso aqui é o equilíbrio. Esse aqui é o grande segredo. Exato. Até a gente fez uma live, né, Adriana? Falamos bastante sobre o equilíbrio, né, do dar e o tomar, porque a gente sempre tem que cuidar para ter esse equilíbrio, né? Esse balanço, né, que a Adriana mostrou com a caneta, é para gerar o equilíbrio do relacionamento. Exato. Aí na hora que, por quê? Por que tem que haver esse equilíbrio, né, Adriana? As pessoas devem estar se perguntando, né? Por que o equilíbrio? Porque quando só um dá e o outro só recebe, vai gerando um desequilíbrio nesse sistema. Por isso essa importância. E esse desequilíbrio do sistema vai trazer um rompimento vai culminar num rompimento dessa relação. Porque a pessoa está se sentindo tão culpada ou tão obrigada que acaba querendo sair desse relacionamento, dessa relação. E isso é todos os relacionamentos, né, Adriana? Vamos lembrar que... pesado demais. Então, assim, só para o pessoal entender, né, Camila? Quem dá demais, ela vai colocando um peso tão grande sobre o ombro do outro que chega uma hora que o outro sufoca e sai. E aí, às vezes, é muito comum a gente pensar também assim, mas eu faço tanto pelo outro, né? E o outro não reconhece, o outro não me devolve. E aí, às vezes, eu vejo muito também assim aquela questão, né? Mas como o outro é mal agradecido, ou então saiu do relacionamento, ou fez alguma coisa errada. Então, às vezes, a pessoa dá um jeito de. Ela tá tão sufocada, porque na medida que um dá demais e o outro vai ficando aqui embaixo, é como se um fosse ficando cada vez mais num patamar superior. Então, um vai ficando grande, 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 até que esse aqui chega uma hora que não aguenta, ele não consegue fazer nada para equilibrar a balança. E aí ele dá um jeito, às vezes, até de fazer um boicote, ou como é que a gente chama quando a pessoa ela dá um jeito de fazer alguma coisa errada para sair daquilo ali, porque ela não aguenta mais, ela vai ficando inferior, 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 chega uma hora que ela não aguenta e aí existe o rompimento. Isso no casal é muito comum, os casais irem se desgastando nesse ponto até que chega uma hora que acontece a separação. Então, o quanto é importante a gente aprender a saber que isso aí existe, saber que isso aí é uma lei da natureza, é natural, está presente nas nossas vidas, nas relações de amizade, nas relações amorosas, e o quanto é importante a gente começar a compreender isso aí e sair. E aí, Camila, fiz umas anotações aqui, né, dessa questão aí do livro, né?
É só para trazer alguma luz aí para o pessoal. É, então, assim, partindo de um princípio que relacionamentos adultos existe sempre o equilíbrio entre o dar e o receber. Seja eu com a Camila numa relação de amizade, seja eu em casa com meu marido, seja na profissão. Então, adultos, existe sempre uma troca, um dá e o outro recebe. Isso é sempre assim. Então, quando a gente dá para alguém, o outro se sente instintivamente é, forçado a retribuir. Isso para qualquer coisa, assim, ó. Se eu der um doce para Camila, se eu chegar em Dom Pedrito e levar um chocolate para Camila, ela vai sentir um desejo dentro dela de me dar alguma coisa em troca. Vocês percebem que isso é um instinto natural? A gente tem isso. E, Disso... Adriana, só fazendo um parênteses aqui, desse instinto natural que tu comentaste. Quando a gente está na rua e pede uma informação para uma pessoa, a gente, prontamente, quando essa pessoa dá a resposta, o que a gente faz? A gente agradece. Exatamente. A gente diz, muito obrigada. Por quê? Porque é educação também. Só que é muito instintivo. A gente precisa retribuir, a gente precisa dar algo em troca para poder gerar o equilíbrio, mesmo dessa relação que foi uma relação de segundos, que durou, mas que não deixa de ser uma relação entre duas Exatamente. pessoas. É uma coisa muito forte no ser humano, em tudo, né, Camila? É que nem aquela coisa assim, a gente dá um sorriso para alguém, vai dizer que a pessoa não vai rir para ti. Sim. É natural, é uma coisa instintiva. Então, tem movimentos que são da natureza. E aí, quando o Bert traz isso no livro, assim, até eu achei interessante a maneira que ele coloca, né? Que ele fala assim, então, nessa relação entre adultos, três coisas podem acontecer. Ou a pessoa acaba fugindo daquela relação, quando a gente não tá, quando a gente não consegue ali ficar retribuindo e equilibrar essa balança, pode acontecer a fuga, que é que aí a pessoa ela não consegue conviver com aquele adulto de igual para igual ali dando e recebendo, e aí ela prefere se retirar, ela fica no mundo dela, né? E aí ela se fecha naquilo ali, para ela é tão difícil entrar naquela relação ali dando e recebendo que ela prefere fugir. E isso é uma das coisas que acontecem, né? E uma outra maneira que isso acontece, que é uma distorção da relação, então, digamos assim, o dar e receber é o natural. Quando começam a acontecer as distorções aí que trazem dor? Fugindo é uma delas, quando a pessoa não consegue ficar ali de igual para igual naquela relação, ela acaba fugindo. A outra maneira que a gente costuma chamar, que é bem comum, é o salvador, o ajudante. O que é isso? É aquele que não sabe dizer não. E aí ele começa a dar muito mais para o outro do que recebe. Aí ele vai dando, e ele tem aquele lema, qual é? Que é assim, a regra dele é essa assim, ó. É melhor tu ficar devendo do que eu para ti. Então, Camila, eu me desdobro fazendo tudo que eu posso para ti, porque eu nunca quero receber nada de ti. Eu me sinto mal se eu receber. Aqui entra muito aquela questão de pessoas com problema de merecimento. Então, tiveram lá na infância, muitos foram treinadas a só dar e não receber. Então, pessoas com dificuldade de merecimento entram aqui. Então, eu entro nessa coisa do salvador. Então, eu não sei dizer não, faço tudo para todos, me coloco sempre em segundo plano e, de certa forma, eu acho que eu estou fazendo certo. Não, eu tenho que sempre dar mais do que receber. Não sei receber. Outra coisa que traz, que pode, quer dizer, agora entrando num patamar saudável, né? E quando que isso aí é o saudável, digamos? É quando consegue existir a troca. E o que é a troca? A troca é a forma mais equilibrada da gente viver, né, Camila? Aí a gente consegue começar a chegar no modelo atual, onde eu dou um chocolate para Camila e espero ela me retribuir com alguma coisinha, né, Camila? Porque inconscientemente, né, Adriana, a pessoa que dá, ela tá esperando algo em troca, ela tá esperando esse reconhecimento. É tudo inconsciente, né, pessoal? Inclusive, a pessoa que dá sem querer nada em troca, é inconsciente que ela age.
Então, Claro. esse equilíbrio, ele precisa existir para que as relações permaneçam e tenham uma constância. No momento em que esse equilíbrio ele é sempre preservado, as relações elas se mantêm em constância, o que traz equilíbrio. Exatamente, é redundante, mas é. E como é difícil, né? Como é, mas o segredo disso, Camila, é quando a gente fala assim conceitualmente é tão fácil, né? Mas o difícil é a prática. Porque aí entram todas as referências familiares que a gente Uhum, tem, a forma que fomos criados, como aprendemos, uhum, conceitos da nossa família, referenciais, as nossas crenças, como fomos ensinados a uhum. isso também, assim, é influência da escola, de tudo que acontece na nossa vida nos influencia. Mas o que eu vejo, assim, de mais comum são pessoas que às vezes querem fazer muito pelas outras. Não tem esse termômetro, né, do dar e esperar um pouquinho para receber. E fazem isso de uma forma natural, elas não se sentem, às vezes, nem merecedoras daquilo ali. Então, isso é uma das coisas que eu vejo assim que desequilibra muito as relações. Eu própria já tive situações assim onde causou desequilíbrio ali nas relações, às vezes até com amizade também, às vezes a gente é muito disposto, faz tudo por todo mundo e fica ali esperando a retribuição. Só que aí quando a gente faz demais, é complicado retribuir. Olha aqui a Gilmara. Errado dar sem receber. Quem dá pensando em receber não é ajudar. Eu prefiro pensar assim, Deus sabe o meu coração. Gilmara, mas assim, ó, é importante, Gilmara, a gente manter o equilíbrio entre o dar e receber. Claro, isso que a gente falou, que eu falei agora do esperar, que quem dá espera receber, é inconsciente que acontece. Tudo isso acontece no nosso inconsciente, através das nossas crenças e valores que a gente carrega. Então, é Uhum. importante a gente receber de volta aquilo que deu, porque vai gerar o equilíbrio na relação, no relacionamento, seja de casal, de amizade, enfim, a relação que for. E quando a gente consegue chegar nessa troca equilibrada, é aqui que está a leveza que ele fala no livro. Então, Uhum. esse é o centro da balança. É nesse centro que a gente consegue o equilíbrio que todos nós buscamos na vida. De fato, é isso, né? É o equilíbrio e conseguir chegar nesse ponto aí onde a gente se sente leve. Porque quando a gente está recebendo demais do outro, a gente não está leve. A gente Uhum. está ali pressionado a retribuir. Lembra que eu falei isso ali no começo? Então, natural. O muito obrigado já está bem bom. Às vezes é a única coisa possível de você fazer é o muito É, obrigado, Gilmara. De fato, exato. então tem coisas que tu vai conseguir retribuir com ações, tem outras que com gestos, e o muito obrigado entra perfeitamente. Em ações, a Carol acha que ela está falando em ações sociais e não em relações. As ações sociais entram bastante aqui, né? O quanto, qual é o limite, né, do que a gente faz ali nas ações sociais. E isso aí é um assunto assim que é difícil achar o equilíbrio nas ações sociais, né, Camila? Não sei se tu já pensou, eu parei para pensar nisso esses dias, é difícil, é um ponto de equilíbrio difícil, porque quando a gente faz as ações sociais, aí os projetos, a gente dá muito para as pessoas, né? Sabe, Adriana, que agora vamos começar a ir além, né, do assunto. Aham. Essa questão das ações sociais, quem faz um trabalho social ou quem faz doações para esses movimentos sociais que tem, que inclusive agora nessa época está tendo muito, né? Todas Uhum. as entidades estão fazendo ações e buscando alimentos, roupas, né? Agora no inverno tem campanha do agasalho. E praticamente eu acredito que a maioria da população participe, né? Porque eu sou uma Uhum. pessoa que participo e que dou. E Sim. quando eu estou analisando o meu modo, tá? Uhum. Quando eu participo, quando eu me dou numa ação social, eu me sinto
como é que eu vou dizer? Plena. Eu me sinto bem. Eu ajudo, é como se dissesse assim, que eu estou ajudando decoração. E claro que Aham. todo mundo ajuda a decoração, né? Ninguém ajuda obrigado porque não precisa. Uhum. Então, eu acho que as ações sociais, elas não. Essa parte da retribuição, ela viria num outro patamar, num outro movimento. Não sei Eu se acho que é um movimento mais geral, né, Camila? É como assim a gente é doa para o mundo, né? E aí deixa que volte essa energia. É maior o movimento. Então isso. sai, eu concordo contigo. Eu acho que sai desse do dar e receber entre pessoas, né? E aí a gente dá para o mundo, na verdade, alguma energia nossa, né? A gente consegue mandar para o mundo lá fora. E eu acho que aí vem uma retribuição maior mesmo, assim. Eu acho que concordo totalmente. Eu acho que sai dessa coisa de um para o outro. Eu acho que a gente transcende um pouco mais Isso. essa energia. Porque daí, vindo para o Bert, né? Para o Bert Hellinger, a gente cria um campo de energia numa doação tão grande que vai Uhum. retornar para a gente e de alguma forma e em algum momento. É. E Eu, isso tem tudo a ver até com o nosso trabalho, né, Camila? Assim, a Carol tá pensando em nós. Eu digo assim, isso até no trabalho, qualquer coisa quando a gente faz, assim, por exemplo, aqui no Instagram mesmo, né? Às vezes a gente compartilha ali, eu às vezes faço alguns posts compartilhando algumas ferramentas ali, coisas que eu uso no meu trabalho. Quando eu faço isso e eu atinjo um número grande de pessoas, aquilo ali ajuda várias pessoas, de certa maneira, é isso, né? A gente ajuda um número maior de pessoas e é incrível como volta. A Carol, eu também me sinto leve e completa quando faço qualquer tipo de doação. É porque a gente assim, já recebe tanto do mundo, né? Então eu acho que quando a gente consegue retribuir para o todo, eu acho que equilibra de uma forma muito interessante. Camila, aqui eu acho que é legal a gente lembrar também que essa coisa do no centro aí a gente consegue sentir a leveza e consegue atingir essa questão é sempre nas relações entre iguais. a satisfação é maior, disse a Elisandra. Exato. Com certeza, Alessandra, é maior do que dá. E a gente, mas assim, é o movimento interno, a gente dá, fica feliz, mas internamente parece que a gente atrai uma retribuição do mundo. Ah, eu acho que a energia ela vai equilibrar. Eu acho que tem isso também. A gente dá para o todo ali, né? Numa ação social, a gente não sabe exatamente as pessoas que a gente está Uhum. ajudando. E eu acho que a gente fica assim, aí a gente desce na balança. E aí alguma coisa o mundo vai fazer, o universo retribui para equilibrar de novo. Eu acredito muito nisso. Exato, porque essa satisfação ela é plena, né? Complementando aqui o que a Alessandra falou, essa Uhum, satisfação que a gente sente, ela é plena, ela é uma satisfação total. Então, a gente está emanando também essa energia para o mundo. aham. E toda energia que a gente, tudo que a gente emana é energia, e quando a gente emana essa energia boa, a gente vai ter de volta algo em troca, né? Uhum. E uma outra coisa, Camila, que eu separei aqui para a gente comentar com o pessoal também, que é uma coisa em relação ao perdão, né? O perdão é um assunto assim delicado quando a gente fala nesse equilíbrio, né? Como manter essa leveza e o equilíbrio quando alguma situação exige perdão? Porque o Bert nos traz isso aqui no começo ali, ele já fala muito na questão do perdão, né? O que eu trouxe para a gente refletir? Que o perdão é muito. Ele fala assim, ó, que é nocivo quando quem perdoa acha que tem o direito de perdoar. Desequilibra a balança. Porque é como se a vítima tivesse o poder de absolver aquela pessoa da culpa. E isso empodera uma pessoa demais. Então, assim, quem tá ali para perdoar, ele fica aqui em cima. E ele fica com aquele poder, não, eu não vou te perdoar. Então a pessoa que está aqui, ela fica com aquele peso, como se tirar o peso dessa pessoa tivesse na mão da vítima.
Vocês percebem como é uma coisa assim que é complexa da gente elaborar. E o que que o Bert nos fala, né? Que o melhor caminho nesse caso é o sinto muito. É porque a gente tem o direito de errar e a gente não pode deixar na mão do outro o direito a absolvição por aquilo ali. Faz sentido, gente? E para que seja gerado o equilíbrio dessa relação que muitas vezes é um dano, né? É gerado um dano, e aí essa pessoa tem uma vítima e um culpado. Então Uhum. a vítima perdoa o culpado ou não. Só que para gerar o equilíbrio, as constelações, né, nos explicam? Que para que haja o equilíbrio entre a vítima e o agressor e o culpado, a vítima precisa fazer alguma coisa para essa pessoa para que gere o equilíbrio, para que traga o equilíbrio. Claro, né? É haver uma reparação, uma compensação para trazer o Uhum. equilíbrio. É um assunto E que é um pouco mais muito, profundo, né, Adriana? é, não, e muito assim, ó, o que que o Bert fala que nesses casos é o mais adequado? É falar o sinto muito. Das duas partes, é entender assim, ó, que se a Camila fez alguma coisa que me machucou, ela também estava a serviço do meu sistema. Eu, de certa maneira, atraí aquela situação para mim, perceber alguma coisa, algum crescimento, alguma coisa gerou em mim. Então, assim, não existe a vítima e o culpado. Ele fala muito nesse sentido também. Não existe assim o algoz e a vítima. Existe sempre uma relação 50% e 50%. Então, de alguma maneira, eu atraí também aquela atitude ali da Camila. Sim. Alguma coisa eu fiz e a Camila retribuiu e me machucou. Então, quando eu me coloco naquela posição, eu tenho o poder de perdoá-la, parece que eu tô maior na relação. Mas não, eles nos explica que a gente tem que voltar para, por mais que nos machuquem com alguma coisa, alguma situação aí que aconteceu, a gente volta para a igualdade e diz assim, sinto muito, eu fiz o que eu sabia na época, por isso que eu te machuquei. E aí o outro também não tem que Uhum. aceitar ou desaceitar. O sinto muito é para os dois. Eu não sei se está fazendo sentido, eu sei que esse assunto, mas eu fiz questão de trazer, eu digo, é para a gente gerar uma reflexão mesmo. Não sei se fez sentido, pessoal. Querem fazer alguma pergunta sobre isso? A Gilmar ainda está falando lá da questão anterior, que a satisfação é inigualável quando conseguimos ajudar, dar sem receber favores com o coração. Leve. Se muitas postagens de pessoas ajudando, um troféu, ajudar é amar sem receber nada em troca. Ajudar é receber, mas a gente sim vai receber algo em troca. Se a gente se colocar nessa posição também, Gilmara, de só ajudar e não tem como a gente só ajudar e não receber nada em troca. Aí tu cai no erro aquele da síndrome do ajudante ou do salvador, que a gente sempre parece que está dando mais e recebendo menos. Então, é o equilíbrio mesmo que tem que acontecer. E Gilmara, só para complementar a colocação da Adriana, é com satisfação. A gente sente satisfação, a gente se sente bem. Mas em algum momento a gente também tem que tomar, é o Receber. receber e o tomar, né? Que a gente fala. Então, em algum momento, tu também vai ter que ter algo em troca. Exato. Entendi. Isso, Gilmara, porque se a gente se coloca só naquela posição de doador, a gente vai desequilibrar a balança, porque a gente cai no erro do ajudante, né? A síndrome do ajudante infinito. A gente só ajuda e não sabe receber. Então aí a Uhum. gente sai do equilíbrio natural da vida, né? Eu gostei do sinto muito, mas e o outro deve fazer se ele não fizer? Mas e o outro deve fazer, e se ele não fizer, como equilibrar? Aí depende só de ti, Carol. Nunca fica na mão do outro, entende? Então, assim, ó, tu sofreu o dano, tá? Te machucaram. E aí tu tem que fazer esse pensamento em um movimento interno. Tu tem que
tu não liberar o outro do perdão. Então, tu não te coloca nessa situação grande aqui. Bom, o outro só vai ser liberado quando eu perdoar, e eu não vou perdoar nunca, e tu fica a vida inteira ligada com essa pessoa, porque isso aqui cria uma energia, como se fosse isso aqui, ó. Então, é um movimento teu de liberar para a energia, para isso aqui acontecer. Quem sofreu diz assim: bom, se ele agiu assim, foi também a serviço do sistema para me mostrar alguma coisa. Então, assim, eu tiro a lição necessária disso, amadureço, deixo ele embora com a culpa dele, com as razões dele. É um movimento assim, porque quando a gente coloca na dependência do outro, fica toda a vida grudado assim. E aí, Adriana, aqui a gente pode entrar também e fazer um gancho, né? No seguinte sentido, tudo aquilo que a gente sofre, todas as coisas ruins pelas quais nós passamos, elas servem para alguma coisa, elas têm uma força, elas servem para que a gente tire um proveito disso, elas servem para que a gente cresça. Então, muitas vezes assim, a gente nem sabe, e inclusive comenta, né? Ai, coitada daquela pessoa, a mãe morreu no parto, né? A criança nunca conheceu a mãe. Mas essa coisa ruim que aconteceu, ela tem que ser usada por essa pessoa que passou por isso, por esse filho, como uma força para seguir em frente, para seguir a vida dele e não se colocar num papel de vítima, né, Adriana, que às vezes acontece. Acontece, só que assim, o que eu costumo dizer de todas as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, que a gente julga ruim, a gente sempre tem que tirar um ensinamento. Eu acho que assim a gente equilibra muito a relação. Perfeito. Eu acho que concordo total com o que tu falasse, Camila. Eu acho que é bem assim, bom, aconteceu essa situação, por pior que seja para mim, eu tenho que tentar entender como eu atraí essa situação para minha vida, que dinâmica que tem por trás que essa situação veio me mostrar, o que essa dinâmica está mostrando para mim? Por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com o outro? E claro, no meio disso tudo eu digo assim, tem as forças maiores, né, que atuam na nossa vida também. A gente está aqui para aprender, para evoluir. Então tem coisas que a gente controla, tem outras coisas que a gente não controla também. Tem outra pergunta aqui. Quando se trata de relacionamentos de casal, acredito também que quando um faz demais sem receber, acaba cansando. Uhum. Com Perfeito. certeza. Precisa ter equilíbrio e empatia. Sim, sim, Juliana, é isso mesmo. O relacionamento ele tem que ter um equilíbrio. Não é só um que faz, não é só um que dá, é aquilo que a gente falou lá no início da live, que eu acho que tu não nos acompanhou no início, Juliana. No relacionamento, para ter equilíbrio, e não só de casal, qualquer tipo de relacionamento, um tem que dar e o outro tem que tomar e tem que dar de volta, que é para gerar o equilíbrio desse relacionamento, que é para que esse relacionamento persista e flua. Exato. E aqui, aproveitando o gancho, nas relações de casal, tem uma outra coisa que é muito comum de acontecer, principalmente para nós mulheres. Às vezes a gente parte para as relações com um instinto maternal muito grande, e aí a gente inverte numa relação de iguais e a gente começa a tomar uma postura de mãezona. Só que aí a gente sai do igual, porque a relação entre dois adultos é igual. Então, entre dois iguais, sempre acontece o equilíbrio. Eu dou e recebo, dou e recebo. Só que quando a gente adota, e nós mulheres temos a gente tem essa coisa muito forte de ser a mãezona do mundo, de tudo. E aí a gente, às vezes, e quando a gente se torna a mãezona, às vezes dentro de uma relação, a gente sai do equilíbrio e pula para a posição de mãe, e a mãe sempre dá para o filho. Então, isso é muito comum em casal. Às vezes o casal vai perdendo a essência de casal e vai se transformando numa relação quase que de pai e filho. As mulheres têm uma tendência a fazerem dos maridos seus filhos. Se bobear, faz isso. E eles gostam,
porque remete à relação que eles tinham com as mães. De mulheres que fazem tudo, que dão tudo nas mãos, que pegam, né? Ai, meu amorzinho, vou fazer tudo e tá, aquela coisa. Então, as mães, a gente, enquanto mulher, tem essa tendência de fazer isso, e eles, por serem homens, começam a gostar, porque também vai lá pro arquétipo que eles tinham lá com a mãe deles. E aí a bagunça tá gerada. Aí, aí a bagunça gerou. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Isso em relação de casal, quem é que nunca percebeu? Às vezes a gente entra nessa. Contem para nós aí. Se isso aí não acontece, às vezes acontece, né? Sem a gente perceber. É da natureza. A mulher tem isso muito forte, né, Camila? É Tu que é não um apronta instinto, né? dessas às vezes, Camila? Hã? Tu não apronta dessas às vezes de ficar mãezona do Cristiano? Até já, mas hoje em dia não mais. Ah, hoje em dia tu tá esperto. Mas é que a gente vai aprendendo, né, Adriana? Cria um bundão em casa, Gilmara. Cria um bundão em casa. E é tudo inconsciente, né, Gilmara? Que você faz, não é querendo fazer isso. É de forma inconsciente. Então, daí vai chegar uma hora que esse relacionamento vai cansar, vai dar essa confusão aí, que não vai dar certo. E aí no casal... Sim. Ali a Carol, ó, já vi casais se chamarem de pai e mãe. Gente, sim. Ah, não, aí é o fim. E pai e mãe, isso é uma... Tá vendo uma inversão, né? Uma Porque inversão. o meu pai é o meu pai, não é o meu marido. O meu marido é pai da minha filha. Então, pai é o meu pai. Eu posso dizer para minha filha, filha, vai lá no teu pai. Mas eu com ele é relação marido e mulher, não é pai e mãe. Porque isso vai trazer um problema ali na ordem, né, Adriana? Não, e até assim, agora entrando na questão familiar, e isso aí também gera uma confusão grande na cabeça dos filhos. Quando os filhos não. Adri, perdi um pouco da explicação da. Qual parte, Carol, tu quer saber? Tu quer saber da questão do perdão sobre o dar e tomar? Ah, tá. A gente estava falando aqui a questão das relações de casal, né? E o quanto que às vezes marido e mulher vão perdendo e eles saem da posição entre iguais e às vezes passam da posição de pai e mãe, né? É como se principalmente a mulher tem muito forte isso, pelo instinto materno muito forte, às vezes começa a ser mãezona do marido. E aí desequilibra a relação e aí vai dar problema. Então fiquem atentos assim, ó, para os relacionamentos. Eu digo, fiquem atentos para todos os relacionamentos, tanto de amizade como de casal, principalmente. Quando a gente percebe que a relação está saindo do equilíbrio normal do dar e receber, voltar para o caminho certo e não deixar cair nesse erro de se tornar uma relação de pai e mãe. Porque aí acaba a relação, acaba até isso compromete até a sexualidade do casal, né? Porque vai se transformando numa outra energia, que não é mais de marido e mulher, né, Camila? Sim, além de todo o desequilíbrio que já está sendo tomado, já está sendo formado todo um desequilíbrio nesse relacionamento. Exatamente. Aí tá na hora de parar, pensar e colocar as funções em ordem de novo. Tem que equilibrar isso aí, né? Oi, Adri, para as questões começarem a voltar para o rumo certo, né? Para o equilíbrio certo. E com filhos, pior ainda. Porque aí causa até uma confusão na própria cabeça dos filhos. Os filhos começam a perder referencial do que é casal. E aí as crianças crescem com uma visão muito desajustada do que é um relacionamento saudável, né, Camila? Olha o perigo disso para os filhos. Porque nós somos os espelhos, né, para os nossos filhos. Então, tudo que a gente faz e mostra é o que eles vão se tomar para eles, para a vida deles.
Então, Exato. a importância do que a gente faz é muito grande. Uhum. Eles estão vendo, eles são pequenos e eles estão observando como os casais, como o pai e a mãe deles se relacionam, como é a relação entre casal, como o casal se relaciona com o mundo, como o casal ganha dinheiro, como tudo. Então as crianças elas estão ali observando, né, tudo que acontece na vida adulta, na vida a dois, como o casal se trata. Então imaginem para a cabeça da criança o ver o pai e a mãe se chamando de pai e mãe. Aí, bom, a criança vai dizer assim, bom, mas então qual deles é meu irmão? Cadê a hierarquia? Quem é que manda em mim? Que eles se chamam de pai e mãe. Então percebam como é complexo esse equilíbrio, né? Adriana, acho que a gente Camila, pode fazer as nossas cartinhas, né? já ia Se falar não, isso. Eu tô aqui com as cartinhas na mão. Quem quer fazer as cartinhas hoje? A Carol vai A ficar Carol. louca se nós não fazer a cartinha dela. Eu tô mexendo nas cartinhas aqui. A Carol tá aí ainda? Tu quer que faça? Tu quer tirar uma cartinha? Oi, B, o B tá aí. Beijo pro B. O meu afilhado está na live. Ai, que show! Hein, Carol? Eu não sei se a Carol tá aí ainda. Acho que não. Gente, a gente Pois trouxe as é, tô cartinhas. achando que... Há pouco ela tinha comentado, né? Mas tô Não achando sei que se ela ela não tá saiu. aí. Pois é. Vamos ver, tem mais alguém que quer? Ó, tá aí a Carol. Tá. Então vamos pensar, Carol. Eu vou fazer aqui. Deixa eu pensar em ti. Já pensa numa questão aí. Deixa eu ver. Olha que interessante a gente falando sobre isso. Olha a cartinha que saiu para Carol. Mãe e pai estão nos seus devidos lugares? Que tipo de relação está ocorrendo dentro de casa? Isso aqui é uma pesquisa, quando a gente está fazendo a parte de pesquisa para ver se tem alguma dinâmica acontecendo que não está saudável dentro de casa. Mãe e pai estão nos seus devidos lugares? Que tipo de relação está ocorrendo dentro da família? Interessante, Carol. Fez algum sentido para ti? Até vou separar a cartinha ali. Interessante, né, Adriana, que foi bem dentro do assunto que a gente estava falando, Eu não né? sei se foi para Carol ou se foi para o campo todo, né? Mas foi bem o assunto que puxou. Não sei o E que a que foi. Carol, foi a Carol que tinha colocado aqui, ó. Já vi casais se chamarem de pai e mãe, que foi quando a gente entrou nesse assunto do pai e mãe se chamando, É, do marido e chama. mulher se chamando de pai e mãe. Foi a Carol que tinha É. colocado essa questão ali. E aí, Carol, como é que foi? Vamos tirar outra. Alguém. Eu não sei se a Carol, a internet dela tá trancando. Pois é, ela tá demorando para responder, né? É. Para mim, a Alguém mais Caroline. quer fazer? Alguém mais quer que eu tire uma cartinha? Senão, vamos ler uma para o grupo todo. A Caroline quer, Adriana. Para mim, pode ser. Ali, a Carol respondeu, sim. Fez sentido. Tá. Agora a outra Carol. A Carol Faria. Quer uma cartinha, Carol? A E a Caroline Dione. quer. A Caroline quer, a Adriana, e depois a Dione. Tá, então vamos pensar na Caroline Faria por enquanto. Deixa eu tirar uma cartinha para ela. Olha que legal da Carol, da Caroline Faria. Aqui uma carta de solução para quando a gente já sabe que fez alguma coisa ali que saiu do eixo e quer resolver. Descarreguei no meu filho ou filha, né? Minha carência e os sentimentos negativos que eu tinha em relação aos meus pais. Que interessante isso aqui. Fez sentido, Carol? Vou ler de novo. Descarreguei em você, filho, minha carência e sentimentos negativos que eu tinha em relação aos meus pais. Tu, guria, faria? Diz que é.
Fez sentido? Interessante essa cartinha, Carol. Interessante essa cartinha. Eu acho que a transmissão tá com Tá delay. cortando, né? Vamos fazer da Dione, então. É Dione, né? É, Dione. Dione, é isso aqui para identificar algum problema que possa estar acontecendo, tá, Dione? E o que os seus pais esperavam de você? E o que você esperava dos seus pais? Hum, Essa forte essa cartinha. aqui. Essa é forte. É É para forte. pensar. Essa é para pensar. Fez sentido, Dione? Tá complicado, Carol. Tá, Carol, a tua é a outra, né? A tua é anterior, não é essa. A da Dione é o que os pais esperavam de você e o que você esperava dos seus pais, Dione. Conta para nós. Ali a Dione colocou, ó, completa, pensar muito. Faz pensar, né, Dione? Essa relação de Tem que pais, como é pensar muito. interessante, né? Como é interessante, porque os pais, sem querer, eles projetam muitas coisas nos filhos, né? É um Uhum. movimento natural, assim, não adianta. Acho que todo pai projeta. Sim. Mas o que que a natureza nos diz, né? Que a gente não pode projetar as nossas expectativas nos filhos, né? E Uhum. aí os filhos também tem muito aquela coisa do checklist dos pais perfeitos, né? Ah, meu pai deveria ser assim, a minha mãe deveria ser assado. Ah, porque e a gente tem, enquanto filho, também essa coisa de buscar pais que estão só no nosso imaginário, porque os nossos pais têm qualidades perfeitos, são perfeitos. E isso, Adriana, dos pais projetarem nos filhos alguma coisa, acontece muito na questão profissional, né? Os pais projetam Muito. uma profissão para o filho e fazem aquele filho fazer aquela faculdade porque é a melhor faculdade, é o melhor curso. E, enfim, era o que a mãe sempre sonhou ser, então o filho vai fazer. E aí aquele filho faz a faculdade, muitas vezes aos trancos e barrancos, muitas vezes ele nem se forma, ou se É, forma e nunca trabalha naquela área. Faz um outro curso, vai fazer outra coisa, porque não era aquilo que ele queria, porque ele só estava ali naquela. A expectativa era da mãe e do pai, não era dele, é, não era a vontade dele, né? isso acontece, né? A Dione está dizendo que pensa que eles fizeram tudo que eu esperava e que conseguiram, foram perfeitos. Maravilhoso, Dione. Esse pensamento, quando a gente tem em relação aos nossos pais, nos colocam no verdadeiro fluxo ali de abundância e harmonia na nossa vida, né? Esse é o pensamento mais adequado. Sim, é Saber a que eles aceitação, né, do pai e da mãe, né, Adriana? Uma o aceitação honrar e completa. respeitar. Isso é Ótimo, maravilhoso. Dione. Que bom, porque isso é o que a gente precisa, né? Precisa ser assim. Exatamente. Dá tempo de fazer mais uma cartinha? Alguém mais quer fazer uma cartinha, gente? Que aí a gente vai finalizar. Já estamos quase aqui no horário já. Ah, aqui a Caroline disse: as mensagens chegam atrasadas. Tentei suprir o que me faltou. Uhum. Ah, sim, da tua cartinha, né? Sim, uhum. Exato. Então, descarregou no filho as carências que teve em relação aos pais. Isso é muito comum também. Então, tudo aquilo que algumas coisas que faltaram para nós, quando a gente tem condições, a gente quer fazer muito mais pelos filhos, e às vezes erra a mão no Sim. equilíbrio, né? Uhum. Perfeito. E nem é isso que os filhos querem muitas vezes, né? Eles nem têm noção, eles nem sabem disso, nem sabem que isso Não, custou um dinheiro, né, determinado. tem um treinador que fala uma coisa assim, é um treinador meu de um curso, né, que ele falou um negócio que ele sempre trouxe muito para mim, né? Os pais, eles têm que darem só o suficiente para os filhos. Os filhos é o suficiente
nunca errar a mão e dar demais para os filhos também terem aquela movimentação de irem buscarem as coisas deles, né? Aprenderem a buscar. Então, os pais precisam aprender a dar o suficiente para os filhos e não suprir exatamente essas carências lá que não tive dos meus pais, então quero dar muito mais para os filhos. Exatamente. Ah, então tá, Camila. Acho que já vamos fazer outra cartinha antes de encerrar. Mais alguém quer uma cartinha, gente? Ou vamos fazer uma cartinha para o nosso campo aqui? Quem sabe, Adriana? Vamos fazer para o campo. Legal, então. né? Vamos fazer para o nosso campo. Vamos. Que sirva para todos. Deixa eu pegar aqui. Aonde você está no campo? No centro ou na periferia do campo? O que está fazendo aí? Aonde deveria estar? Gente, tá aqui, ó, para vocês não dizerem que eu estou mentindo. E aí, gente, cada um de meu vocês. Deus, isso aqui tem muito a ver com as funções, né? Aonde estamos no campo da vida? Campo, leia-se vida. Cada um de vocês, aonde vocês estão. Ah, foi a cartinha, foi. É, a cartinha hoje tá certeira, né? Que bom. Que legal. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje de noite, essa noite. Agora a gente está fazendo, né, Adriana, as lives sempre nas segundas-feiras. Lembrando que vamos fazer segunda-feira, sempre todas as segundas-feiras vamos fazer uma live com essa temática aí das constelações. É o quem nosso quiser papo sistêmico, né, Adriana? É. E aí, quem quiser mandar sugestão de temas, ou então, às vezes, fazer perguntas, né? Às vezes que é uma pergunta mais delicada, mais elaborada, pode fazer, que a gente pode trazer para ser tema de uma live e tratar de uma forma mais abrangente já para todo mundo. Isso aí. Me realocando. Isso aí, Carol. Vai ter posicionando certinho nesse campo, Carol. Gente, então, todas segundas-feiras agora a gente vai ter live sobre uma conversa sistêmica. Papo Sistêmico é o nome do nosso projeto de lives, né, Adriana? Isso, todas as segundas-feiras. Geralmente vai ser às 19 horas, né? Às vezes 19h30, mas aí a gente vai avisar. Isso. Tá, e tire um print de hoje, né? Quem gostou, marca a gente lá, que a gente é muito carente, né, Camila? Saber se o assunto foi interessante para vocês. E compartilhem com a gente também algum insight que vocês tenham aqui aprendido, que a gente vai ficar muito feliz. Faça uma fotinha nossa. E nos marquem. Bem bonitas. Deu, gente? Hoje eu escolhi um filtro até de cílios postiços. Agora que eu tô vendo o tamanho do meu coisa. Gente, agora que eu vi que eu tô virada em cima. Eu achei que tu tava de delineador, pensei que eu olhei de Adriana na cor do delineador. Não, é um filtro. Claro, Guri, agora que eu vi o tamanhão, que eu tô com um risquinho aqui, né? Viu, gente? Vim bem bonita pra você. Tá bem, gente. Boa noite, então. Obrigada. Um beijo grande. Fiquem com Deus.